Este ano é o chamado ano da semeadura. O ano passado a gente tratou do memorial, trazendo à memória a história da IBC, principalmente para muitas pessoas que têm chegado à IBC, conhecer um pouco da história. Dá para rememorar alguns momentos, só se você entrar na internet e lá no YouTube, nossos vídeos estão lá, você vai conhecer um pouco da nossa história. E esse ano a gente tratou da semeadura, momento em que a gente deve cumprir aquilo que o Senhor disse que nós deveríamos fazer, discípulos de todas as nações, pregando a palavra de Deus, sendo testemunhas do Senhor Jesus. Então a gente tratou do semeador logo no início, também são temas importantes que você pode rever, custa nada enquanto você viaja, às vezes enquanto está tranquilo, podendo ouvir de novo, ver de novo, como é importante cuidar do semeador, cuidar de si mesmo, cuidar do seu corpo, da sua vida, do seu emocional. Falamos sobre semente, falamos sobre os solos, e agora a gente está falando da seara. E hoje eu quero terminar essa sériezinha que a gente trata um pouco da seara, nessa abrangência, falando do mundo, da geopolítica, de tudo que tem acontecido ao nosso redor. Tirar um pouco os nossos olhos do cotidiano, para elevarmos os nossos olhos até onde o Senhor nos revela na sua palavra. E eu quero convidar você a, se quiser e puder, ficar em pé. Nós vamos ler o livro do Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. Vamos ler juntos. O livro do Apocalipse, a palavra revelação, Apocalipse, foi dada ao apóstolo João, enquanto ele estava preso na ilha de Pátimos, por causa da pregação do Evangelho. É uma ilha que você pode visitar, fica ali na Turquia. A gente já esteve lá com algumas pessoas aqui da IBC, visitando as 7 igrejas do Apocalipse, passando também pela ilha de Pátimos, e para um provável lugar onde João esteve, ali preso, confinado, e dali ele recebeu a revelação sobre o que haveria de acontecer. As coisas que aconteceram, estavam acontecendo e que aconteceriam. Era uma época de muita perseguição da igreja, então o revelador, Jesus, abre para João essa cortina sobre o futuro, dando esperança àqueles que tinham perdido parentes, amigos para o Império Romano por conta da perseguição, muitos que perderam suas casas, seus bens, porque proclamavam Jesus como Ró Curios, o Senhor, ao invés de dizer César é o Senhor. Então, João recebe essa revelação. No capítulo 1 nós temos o revelador, que é essa imagem maravilhosa de Jesus como aquele glorificado, uma imagem que é difícil até descrever. Depois, no capítulo 1, verso 19, tem o esboço do livro praticamente, as coisas que viste, que são agora, e as que virão. Depois, capítulos 2 e 3, ele trata das igrejas, falando das 7 igrejas, são 7 igrejas que você pode visitar lá na Turquia. A gente já teve o privilégio também de passar em alguns lugares, sítios arqueológicos destas igrejas do Apocalipse, muito interessante ver, ainda estão lá para serem visitados os locais e as ruínas e etc. De cidades onde a igreja se reunia. Não são necessariamente templos, né, onde a igreja se reunia, mas as cidades onde a igreja se reunia, com uma descrição muito interessante. Mas a partir do capítulo 4, João é chamado para, quase que num arrebatamento, sair desse nível para um outro nível e começar a enxergar o que acontecerá no futuro. Aí entra capítulos 4, capítulo 5, e a partir daí nós temos então a escritura de posse da terra sendo aberta e a história sendo revelada pelo Senhor ao seu apóstolo. E aí obviamente tem tribulação, vem... O arrebatamento acontece antes, mas vem a tribulação, depois vem o retorno de Jesus, ele pisa no Monte das Oliveiras, enfim, como diz Zacarias capítulo 14, estabelece um reino milenar, Apocalipse capítulo 20, e 21, 22, novos céus e nova terra, porque nós não vamos ficar por aí voando no céu como se fôssemos anjos, né? O Senhor nos fez
Dessa forma, esse corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade, 1 Coríntios capítulo 15, e nós vamos habitar na nova terra, terra de justiça, lugar de justiça, na presença do Senhor. Então vamos ler capítulo 5, e a gente vai colocar hoje a nossa mente, o nosso coração, em meio a tanta loucura que nos cerca, a gente colocar nossa mente e nosso coração na revelação do Apocalipse, capítulo 5. Vamos ler juntos os versículos 1 a 10. Vamos ler juntos, classe. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aleluia, glória a Deus. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Glórias. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. É a tua palavra, Senhor. Eterna palavra, poderosa palavra. Glórias ao Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Glórias, glórias, aleluia. Abre, Senhor, o nosso coração, faz-nos andar à luz destas verdades. Nós te adoramos em nome de Jesus, amém. Pode sentar, glória a Deus. Glória a Deus. Ah, Senhor. No livro de Jeremias, no capítulo 31, verso 13, há uma promessa. Jeremias diz que o pranto se tornaria em regozijo e o sofrimento seria recompensado. Mas a pergunta é: como? Como? Talvez era a pergunta que João fez enquanto esteve preso na ilha de Pátimos. Como, diante de tanto sofrimento,
diante da evidência que o império está vindo sobre a igreja de forma avassaladora. E talvez você, olhando para a geopolítica, para a situação do país, a sua situação, no seu bairro, você olhando para a história mais recente, você pergunta: como Deus vai transformar pranto em regozijo? Como isso é possível no mundo em que a gente vive hoje? Eu quero só pincelar alguns dados aqui que vocês conhecem muito bem, porque nós estamos, num certo sentido, viciados em más notícias. É tudo que ouvimos, é o que dá ibope, é o que dá like, é o que dá view para aquilo que é postado. Eu não sei se você sabe, mas a Ucrânia é um país em que a guerra continua assolando a população. Eu conheci um pastor ucraniano, o Anthony, e como foi triste ouvir o que aquele povo sofre. 600 mil crianças ucranianas já foram mortas. 100 mil crianças russas já foram mortas. E os países que patrocinam essa guerra, de um lado e do outro, já gastaram mais de 200 bilhões de dólares nesta guerra. Que tal o conflito no Oriente entre Israel e o Irã, que tem como vítima ou vítimas aqueles que habitam na faixa de Gaza e agora os libaneses. Tudo começou em 7 de outubro do ano passado, quando o Hamas, um grupo terrorista, invade aquelas vilas, alguns kibbutz, e mais de 1.200 pessoas são assassinadas. Dentre elas, crianças, jovens, adultos, idosos. Alguns foram abusados, outros esquartejados, outros arrastados e alguns levados cativos. Bebês. Isso provocou uma reação de Israel sobre Gaza e agora sobre o Líbano, onde os grupos terroristas, tanto na faixa de Gaza quanto no sul do Líbano, eles atiram seus mísseis, instalam suas bases militares em lugares povoados por pessoas inocentes, debaixo de escolas, debaixo de hospitais. Aqui não há nenhuma apologia às mortes que acontecem quando um país se levanta contra o outro ou tenta vingar a morte dos seus. A questão não é essa. A questão é uma guerra que parece não ter fim, que se escala dia após dia. E a grande verdade é que tudo que acontece ali, enquanto a gente vê pessoas defendendo os palestinos, outros defendendo os judeus, se esquecem do que disse o Ayatollah Khomeini anos atrás. O Irã, que é uma nação inclusive que não tem a simpatia do mundo árabe, porque é uma nação terrorista. Não as pessoas, mas seus líderes. E os líderes já fizeram um voto de que vão varrer Israel para dentro do Mediterrâneo. Ou seja, enquanto não exterminarem todos os judeus, eles não vão sossegar. E como não ousam enfrentar Israel diretamente, eles financiam e patrocinam os terroristas como do Hezbollah e do Hamas. Infelizmente, a imprensa, não só brasileira, mas mundo afora, não conta a história como ela é. E todos nós sabemos, na leitura da palavra de Deus, que Israel é uma espécie de bússola, é uma espécie de ampulheta da história. Ou seja, o cronômetro de Deus está rodando para o fim, através da nação de Israel, que já foi destruída no ano 70, os judeus dispersos mundo afora, retornam em 1948, e agora enfrentam guerras e mais guerras e tentativas de destruição. Sabe o que é morar numa cidade e você ter todos os dias mísseis
sendo atirados contra a sua cidade, contra a sua casa, e aqueles mísseis antiaéreos têm que funcionar, o domo de Israel, que acaba combatendo os mísseis que chegam. Eu estive uma vez visitando Israel, e ali em Tel Aviv, um míssil cai no meio da estrada, porque passou e furou o bloqueio. A gente não sabe muita coisa sobre o que de fato acontece ali. Pensa no desespero. Que tal falarmos sobre fome? O relatório da ONU diz que 811 milhões de pessoas estão sofrendo de desnutrição crônica. 59 países passam por esse tipo de sufoco no ano, aliás, na vida, porque essas pessoas estão desnutridas, sem alimento. Enquanto se desperdiça em muitos países, e às vezes na nossa própria mesa, há pessoas que estão morrendo de inanição. 59 países vivendo insegurança alimentar. E a crise de imigração na Europa, nos Estados Unidos, está fazendo das grandes capitais também um lugar difícil de viver. Escassez de alimento, escassez na saúde. Como é que a gente pensa que o mundo vai mudar quando nós estamos vivendo uma crise de vícios? A partir do cartel das drogas, em que a gente vê uma população toda subjugada às drogas, que estão nas periferias, nos becos, que estão nos grandes edifícios, das grandes festas. Eu conheço isso, eu vejo como isso acontece nos lugares mais pobres desta cidade, mas também nos encontros dos mais ricos dessa cidade. As carreirinhas de cocaína, tudo regado a muita droga, muita maconha, porque existe um cartel, existe um investimento, destruindo nossas crianças, destruindo nossos adolescentes, destruindo famílias. E a gente sabe muito bem o que é isso, quando você trabalha próximo a essas pessoas em casas de recuperação, quando trabalha junto aos presídios também. Mas o vício não para aí, agora tem uma novidade, que está graçando, que está destruindo a nossa sociedade. É o vício do jogo, da aposta, do bet. As pessoas estão ficando viciadas nisso. Estão consumindo o pouco que têm. Inclusive entre os mais pobres, na Bolsa Família. Famílias sofrendo, porque o menino, a menina, o homem, o velho, o moço, o idoso, ocioso, sem ter o que fazer, tem a sua esperança nas apostas, nos bets de futebol. E isso acaba destruindo. Quando eles não têm dinheiro para jogar, pede emprestado, cai nas mãos do agiota. E depois, quando perdem, não tem como pagar, sofrem a ameaça. Eu já tive a oportunidade, não estou falando disso porque eu ouvi falar. Já tive a oportunidade de socorrer pessoas que estavam agora sob a mira de revólver, de indivíduos que estavam ameaçando a família, porque o dinheiro foi pego emprestado e não tinham como pagar. E para onde foi esse dinheiro? Para o bet, para a aposta. E isso já chegando no meio dos crentes em Cristo Jesus. Quando a gente entende que Isaías 55:5 diz, não gaste o teu dinheiro naquilo que não é pão. Eu acho que sou um dos mais afortunados da loteria, porque eu nunca joguei. E às vezes quando eu chego num lugar que a pessoa diz, olha, nós estamos fazendo uma rifa aqui de um negócio qualquer, eu digo, olha, eu prefiro dar a minha contribuição, mas eu não quero nada com rifa, nada com aposta, nada que não seja, eu não quero nenhum dinheiro que não seja fruto do trabalho, do meu trabalho. E os crentes em Cristo Jesus precisam desligar isso, porque é uma coisa diabólica que está acabando com a sociedade. Até as pessoas que vivem do Bolsa Família estão gastando mais nisso do que em alimento. E está todo mundo preocupado. O governo sanciona a lei, libera o jogo e depois tem que lidar com a desgraça da aposta. Que mundo é esse? Que tal falar sobre pandemias? Agora parece que tudo já passou, mas o país ainda continua alienado e desinformado. Porque o que aconteceu de verdade no mundo, e acontece até hoje, são as grandes potências
investindo em arma química, investindo em laboratórios nos lugares mais inóspitos, para que possam produzir algo capaz de matar uma população que não seja pela arma, que não seja pela bomba, mas pelo vírus. Foi o que aconteceu em Wuhan. No começo da pandemia, se nós falássemos que esse vírus veio de um laboratório, a gente seria talvez preso. Mas hoje está provado. A grande mentira que veio de um mercado, que veio não sei de onde, provado e comprovado, veio de um laboratório. E o pior, financiado pelo governo americano, para o desenvolvimento de uma arma química. Inventa um vírus, modifica o vírus, busca uma mutação capaz de matar. E do lado, a Big Pharma, a indústria farmacêutica, junto com a indústria armamentícia, agora fazendo a sua sociedade para providenciar o antídoto. Os chineses fazem isso. Tem laboratórios chineses em vários lugares do mundo, testando aquilo que, como era lá atrás o antrax, capaz de matar pessoas no metrô só pela inalação, ou quando se mandava cartas naquela época, botava o antrax dentro daquele pozinho, e o indivíduo que recebia a carta, ao inalar aquilo, morria instantaneamente. E nós somos vítimas. E ficamos achando que foi um vírus que simplesmente veio, aconteceu e todo mundo correu. E afinal de contas, a outra loucura é a própria indústria farmacêutica adoecendo as pessoas. Presta atenção, eu e você somos vítimas de dois grandes sócios. A indústria alimentícia, que produz alimento que te mata, que nos adoece, e a indústria farmacêutica, que vende um remédio para curar a doença que você adquiriu por aquilo que você come. Olha o que está acontecendo. Olha quanto produto industrializado nós temos consumido. E o que isso faz? Há teorias muito claras de que tudo aquilo que era feito no passado, lá com Hitler, as suas experiências, aquilo que antigamente era o vício voltado, por exemplo, para a indústria do tabaco, virou vício na indústria alimentícia. Ou seja, o alimento é produzido de tal maneira que você vai ficar viciado, como a Coca-Cola. Você toma uma, toma outra e vira um vício. E isso lhe mata, acaba com você. Nós estamos cercados. O mundo mal. E nós somos induzidos pela imprensa que é paga para produzir. Você não lê rótulos, você simplesmente compra. Você não tem mais trabalho para fazer a sua própria comida. É rapidinho, é tudo rápido. É tudo que dá prazer, não é o que alimenta. Como nós podemos dizer que há esperança numa sociedade que está se matando? Nunca se viu tanta gente doente, nunca se viu tanta gente obesa. Os americanos estão assustados. Há 50 anos atrás, apenas 1% dos americanos sofriam de doenças crônicas. Hoje, 74% dos americanos estão obesos. E assim os brasileiros estão caminhando na mesma direção. E agora são as crianças obesas. Nos Estados Unidos, 50% sofrem de diabetes tipo 2. No ano 2000, o autismo era um caso em cada 1.500, agora é um a cada 30 crianças. De acordo com o CDC americano, a Anvisa americana. Uma em cada 4 mulheres americanas estão sob medicação antidepressiva. 40% dos adolescentes com problemas mentais. E você sabe, isso está chegando na nossa casa, isso está chegando na nossa vizinhança, isso está chegando na nossa família. Os cientistas da indústria do fumo devotam seus dias para investir no alimento processado que vicia as pessoas quimicamente. E o ócio, estimulado pela miséria da bolsa que tem criado uma geração nem trabalha, nem estuda. Os comerciantes, os industriais estão dizendo, não temos mão de obra. As pessoas não querem trabalhar.
Elas querem ficar em casa, olhando para o celular, dependendo do Bolsa Família e brincando de apostas. Que tal o isolamento, a dependência digital, que tem levado muitas pessoas ao suicídio? E que se nós falássemos sobre a política, os escândalos políticos, o que nós estamos vivendo agora, quantas promessas não cumpridas. Que tal na nossa vizinhança um posto de saúde que foi inaugurado por pressão desta comunidade? Falta equipamento lá dentro. E além disso tem um esgoto passando exatamente na frente do posto. Que loucura é essa? Onde nós estamos? Onde tudo que se faz na política é ganho corrupto, é contratação de empresas com licitações já marcadas, cartas marcadas. Ninguém investe milhões numa campanha para ganhar 20 mil reais por mês, 15 mil reais por mês. É que na verdade por trás disso tudo existe um cartel que destrói a população e que mantém o pobre pobre. E a pergunta é, como, Senhor? Onde nós vamos parar? A pergunta é a seguinte: quem pode levar a história a um bom termo? Quem pode mudar o rumo por onde caminha a humanidade? Alguns falam de evolução, mas evolução de quê? Evolução para a violência, evolução para a doença, evolução para o egoísmo, para a corrupção. Outra pergunta: vale a pena viver assim? Nós estamos falando do Setembro Amarelo, estamos falando do maior índice de suicídio que nós temos visto ao longo dos últimos anos. Por quê? As pessoas se desesperam da própria vida. Eu sentei hoje de manhã aqui nesta comunidade, numa mesa com duas senhoras. E uma delas estava lamentando o fato de que o seu pai, com pouco mais de 70 anos, tirou a sua vida. E hoje eu recebi outra notícia, uma jovenzinha, menos de 30 anos de idade, tirando a sua própria vida. O que é isso? Senão o desespero de alguém que pensa, não vale a pena viver. Qual a esperança? O Brasil é o 8º país em número de suicídios. E segundo a OMS, 1 milhão de pessoas se suicidam por ano no mundo, sendo uma a cada 30 segundos. Tanta catástrofe, tantas ruínas no lar, na cidade, no país. A pergunta é, vale a pena? Aí eu quero responder assim: se Deus fosse só uma ideia, ou só uma energia impessoal, a resposta seria, não vale a pena. Mas amados, a humanidade está num sistema fechado, sem Deus e sem propósito. E eles estão dando um salto na droga, um salto na bebida, um salto no lazer, um salto naquilo que os tira da realidade. Mas nós temos conhecido e crido num Deus pessoal, soberano, criador, que decidiu se revelar para dar esperança aos que não tinham esperança, a começar pela minha própria vida. Agora, porém, vemos as forças do mal conspirando contra os filhos de Deus e a sociedade nos considerando alienados. A ciência não tem a resposta, a filosofia não tem a resposta, as religiões não têm a resposta. Assim fez Roma nos dias de João, e assim vai fazer o anticristo nesses tempos do fim. Mas apesar da luta, o Apocalipse de Jesus descortina um final vitorioso para aqueles que creem em Jesus, soberano, Senhor dos senhores, soberano Senhor da história. E a pergunta é, onde está o nosso Deus no meio de tudo isso? Capítulo 4 responde a essa pergunta. Ele está no trono. João está na ilha de Patmos, a igreja perseguida, debilitada, debaixo de pressão e ameaça. Muitos deixaram o primeiro amor. Mas no verso 1 do capítulo 4 diz, depois destas coisas, a visão do Cristo glorificado, o recado às 7 igrejas, depois destas coisas, olhei e vi
verso 1, uma porta aberta no céu. Olha para cima, irmão. A resposta não está aqui no horizonte, no horizontal. Olha para cima. É o particípio perfeito do verbo, anóigo. Indica uma abertura não só para ver e contemplar, mas para adentrar. Deus está dizendo, vem, sobe aqui, João. Eu vou mostrar a você o que deve acontecer. E Ele faz isso comigo e com você hoje à noite. A primeira voz diz, sobe para aqui, e eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. A voz de Jesus no capítulo 1 ordenou que tudo isso fosse escrito. Agora Ele convida para que olhemos para o futuro, o que deve acontecer depois. Selos, trombetas e taças vão descortinar o futuro. O texto diz, imediatamente me achei em espírito. Numa continuidade da revelação, o autor expressa que ele está sob influência reveladora do Espírito Santo. Não era da cabeça dele, não era um sonho. Seus olhos agora vão focar o trono. E na cena do trono tem o livro, a convocação, a esperança e a vitória. Verso 2. Eis armado no céu um trono. Alguém me perguntava, como é essa coisa do trono? É porque naquela época, o lugar máximo de autoridade no mundo estava com o imperador. E o imperador sentava num trono. Por isso a linguagem do Apocalipse, ela realmente traz a realidade social para compreender a realidade espiritual. Deus está no trono. O seu trono está armado no céu. E diz, e no trono alguém sentado. Esse que se acha sentado, a figura aqui é uma figura que aponta para a gloriosidade da soberania de Deus. Ele está no controle, cercado de majestade. Olha o seu aspecto divino, jaspe, sardônio, arco-íris, pedras preciosas, indicando majestade, santidade, pureza, ira, julgamento, pacto. E ao redor do trono, 24 tronos, 24 anciãos vestidos de branco, coroas de ouro na cabeça. São seres angelicais ou talvez homens purificados representando a igreja e o Israel de Deus. 12 tribos, 12 apóstolos. Eles estão ao redor do trono. É o povo de Deus. Como diz em Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. A tempestade é uma figura da poesia hebraica que indica o tremendo poder de Deus. 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Símbolo extraído lá de Zacarias do capítulo 4. O Espírito de Deus agora com seu alcance universal. Os 4 seres viventes são seres angelicais que aparecem também em Ezequiel capítulo 10, em Isaías capítulo 6, serafins. Eles estão ao redor do trono, representam o que há de mais nobre no reino animal. 6 asas, cheios de olhos, são representações, são figuras disso que João não podia nem entender direito. Não tem linguagem humana adequada para representar o que está ao redor do trono. E há metáforas no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é difícil de entender. Se você quiser levar para o literal, é difícil de entender. Quando você diz a pessoa é forte como leão, não quer dizer que ele ruge, quer dizer que ele tem a força tal qual do leão. É uma metáfora. Você associa 2 elementos com características semelhantes. Então o Apocalipse é sempre assim, a semelhança, tal qual, como. Então aqui diz que é como leão, como novilho, como rosto de homem, como águia. E os animais domésticos selvagens, voadores e homens, todos sem descanso proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Os homens passam, as pandemias passam. A dor passa, a perseguição passa, os impérios passam, os políticos passam, mas o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus.
É um reconhecimento universal e eterno de tudo, que tudo provém dele que nos criou. E só a ele pertence o fim de todas as coisas, inclusive glória, honra, poder, majestade, beleza, saúde, inteligência, capacidade, bens, corpo, vida, alimento, igreja, tudo, tudo. Dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E quando você ouve no Apocalipse dizendo ao Senhor pertence a honra, o poder, a glória, a majestade, entenda assim, eu compreendo esse texto dessa forma. Ao Senhor pertence a glória, ao Senhor toda a honra, toda a glória. Ora, ele não precisa de nada disso, ele já é tudo isso. Mas o texto indica o seguinte: quando eu recebo qualquer honra, eu dou a Ele. Quando eu recebo qualquer glória, eu devoto a Ele. Quando eu recebo qualquer riqueza, por pequena que seja, eu dedico a Ele. Quando o Senhor me dá sabedoria para qualquer coisa, eu dedico a Ele. Toda a honra que eu possa receber é para Ele. Veio dEle, é por meio dEle e volta para Ele. Por isso o crente em Cristo Jesus não tem nada que seja por si, de si, para si. É tudo do Senhor. Meu óculos, meu relógio, minha calça, meu sapato, minha casa, meu carro, minha esposa, minhas filhas, meus netos, meu salário, a minha capacidade de pensar, meu lazer, meu tempo, minha casa, minha bicicleta, meu patinete, tudo pertence ao Senhor. É dele, vem dele, é por meio dele e é para ele. Aí capítulo 5 verso 1, agora o livro. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos. Gente, aqui era um rolo de papiro, escrito por dentro e por fora, chamado opstógrafo, com 7 selos de cera. Sabe aquele documento da sua casa, do seu terreno? Sabe aquela escritura enroladinha com selos, como tinha selos antigamente? Nas cartas de correio. No mundo romano, um documento ou escritura era selado com 7 selos na presença de 7 testemunhas. Aqui é a escritura de posse da terra, do mundo, da história. Está na mão direita daquele que está sentado no trono. O livro contém a história da consumação dos séculos. Ezequiel se prepara para o seu ministério profético a Israel e ele recebe um rolo escrito dos 2 lados, contendo lamentações, suspiros e ais. É uma antecipação do Apocalipse. Em Jeremias capítulo 32, Jeremias é mandado comprar um campo em Anatote e a escritura é colocada num vaso e colocada ali naquela terra para os tempos vindouros e futuros. O desenrolar da história está nas mãos do Senhor. Aí o Apocalipse se desenvolve nessa coisa linda de 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. A forma de eu interpretar isso é que no 7º selo há uma intensificação de todas as catástrofes, de tudo que vai acontecer neste mundo. Então, no 7º selo, tocam as 7 trombetas. Na 7ª trombeta, dentro do 7º selo, as 7 taças são derramadas. E aí vem tudo o que vai acontecer, onde você ouve falar de guerras, rumores de guerras, fenômenos climáticos, que você não entende. Aí você vai ver o que vai acontecer. Claro que você não verá se você tem Jesus como Senhor e Salvador, porque você estará com Ele, com a igreja arrebatada na sua presença. A convocação vem, versículos 2 e 4. O livro traz o desfecho final da história da humanidade. E agora, que será? Qual é o fim? É o que todos gostariam de saber. O final, como isso tudo vai acabar? Será que vai dar certo? Imagina os crentes naquela época de João, morrendo na fogueira, sendo atirados aos leões, tendo seus bens confiscados porque declaravam Jesus como Senhor e Salvador, se impondo contra o sistema, resistindo ao diabo,
E aí eles morriam. E a pergunta é, vai acabar desse jeito? É assim? Aí vem a revelação. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz. Olha a pergunta, gente. Quem é digno? Aqui não se trata de quem queira ou quem gostaria, mas quem tem condições de levar a história a um bom termo. Porque muitos propõem soluções, inclusive agora, em época de eleição, mas não reúnem condições para executá-las, prometem e não cumprem. Quem é digno? A pergunta, olha, presta atenção, não é quem quer, quem gostaria, é quem tem dignidade, quem tem condições de levar a história a um bom termo. A questão esbarra no caráter dos proponentes, diante do santo e justo juiz. A convocação é universal, verso 3. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem olhar para ele. Nos dias de João, quem eram os candidatos? Imperadores, filósofos, historiadores, líderes religiosos, políticos, ricos, pobres. Quem eram os candidatos? Não tinha nenhum achado digno. E através da história tem sido a mesma coisa, vãs filosofias. O iluminismo fracassou, o evolucionismo tropeçou na decadência do ser humano. O hedonismo, a idolatria do prazer se autodestrói, o comunismo virou utopia, o capitalismo destrói a essência do ser, o socialismo endeusou o Estado, sonegou o direito do povo para o benefício de uma elite corrupta. E nos dias de hoje, quem pode nos ajudar? É Biden, Lula, Bolsonaro, Maduro, Soros, Putin, Mãe de Ná, Nostradamus, quem? Cientistas escravos da indústria farmacêutica, pagos e financiados pela indústria farmacêutica. Durante a pandemia, Drauzio Varela foi o grande nome, ganhando os tubos da indústria farmacêutica para publicar o que eles queriam. Médicos especialistas em doenças, esotéricos, artistas, religiosos, apóstolos, que tal? Pastores? Ninguém é capaz. Por isso no verso 4, João chora. Você já chorou pela injustiça? Você já chorou por uma mãe que perde seu filho, assassinado, esquartejado nas esquinas? O choro, verso 4, é consequência da realidade da miséria humana. Tem uns que preferem nem ouvir, não aguentam a realidade, até que ela um dia bata à sua porta. O choro de João é consequência da realidade da miséria humana e da incapacidade do homem reger a sua própria vida. Você está decepcionado com a vida? Você sofre com a injustiça? Você tem a sensação de que não vale a pena? Há uma esperança. Ele chorou. Mas olha que coisa. Verso 5. Todavia, aqui nós temos uma conjunção coordenada adversativa, né, para os professores de português. Mas, todavia. Sabe como é que é a história do ser humano? A minha história, a sua história, começa assim, ó. Ah, ele era tão legal, ele me amava tanto, mas um dia ele me traiu. Ah, ele disse que ia me pagar, ele contratou tudo, ele disse que o preço estava certo, mas ele me deu o cano. Ah, ele prometeu que ia me dar uma melhoria na minha casa, no meu bairro, na minha cidade, mas não cumpriu o que prometeu. A história do ser humano é assim, ó. Começa com a ilusão de que tudo vai dar certo, mas está errado. Sabe como é que é a história de Deus? É assim, estava tudo errado, tudo podre, nada dava certo, tudo arrebentado, tudo triste, tudo abandonado. Mas Jesus entrou e mudou para melhor. Hein?
É por isso, olha, João chorava. Mas a palavra de Deus diz aqui, tem um mas, que coisa linda. Um dos anciãos disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Na história humana, o mas sempre traz desgraça, mas na perspectiva divina, o mas traz esperança e triunfo. E a palavra linda, o verbo grego meklaine, não chores. Não chores. O leão não é o diabo, o impostor que anda ao derredor buscando a quem possa tragar, 1 Pedro 5,8, que oferece felicidade temporária, que diz palavras de efeito, numa teologia da prosperidade pregada para muitos para enganar. Ele é o leão da tribo de Judá que traz vida e vitória. Ele é a raiz de Davi, o rei que brota de uma história morta e debilitada. Jesus vence Satanás, o pecado e o mundo. Ele é o cordeiro, como morto, sim, trazendo as marcas da cruz. Mas lembre-se, Jesus, manso, não venceu pela política, não venceu pela religião, não venceu pelas armas, ele venceu pela cruz, onde ele se doou e se deu em favor de cada um de nós. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Ele pagou o preço. Ele não se aliou aos religiosos da época. Ele não se aliou a partidos políticos. Ele não se aliou aos poderosos. Verso 7. Depois do trono, o livro, a convocação, a esperança, agora a vitória. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ele, o Cordeiro, toma o livro das mãos do Pai. Ele, Jesus, tem o direito e o poder para conduzir a história. Tudo está em suas mãos. Inclusive a sua vida, irmão, irmã. Seu pequeno mundo, entende? Porque Ele nos ama individualmente. Ele tomou a escritura de posse da terra, mas Ele também, quando você entregou sua vida, tomou o capítulo do livro da sua vida. Ele está construindo, escrevendo cada dia. Meu futuro, seu futuro está nas mãos dEle. Quando você tenta brincar de Deus e quer controlar o seu próprio futuro, e o pior, o futuro das pessoas que estão ao seu redor, você adoece. Você fracassa, até que você aprende que a história, a minha história, a sua história, a nossa história, está em suas mãos. E agora, a gente não vive mais por acaso, nós temos um propósito, nós não estamos mais sozinhos no universo, o mundo não é um veículo desgovernado. Então eu não preciso reagir com revolta, como um adolescente revoltado. Eu não preciso mais reagir com vingança, com delírio, com anarquia, com o feio, com o absurdo, com a imoralidade, porque Cristo reina. E a razão que as pessoas reagem desse jeito é que elas não conhecem que o autor da vida, Jesus, tem a história nas suas mãos. Sabe o que é o feio? Eu fico pensando, né, eu não gosto muito de ir mais a museu, porque antigamente você ia no museu, e tinha uma figura bonita, né? A natureza, o rio, os passarinhos. A figura de um homem, de uma mulher, de uma criança. Hoje não. Hoje o indivíduo pega 2 latas de tinta com cores diferentes, joga na parede e diz que é arte moderna. E você passa e o cara vai explicar o negócio. Quanto mais feio, quanto mais desengonçado, quanto mais desencontrado, melhor. Essa é a arte moderna. Mas sabe por que o homem faz isso? Porque ele está revelando o que está no seu coração. Caos. Não tem mais estética. Não vale a pena se arrumar, não vale a pena se cuidar, não vale a pena fazer nada do jeito certo, porque eles não sabem que o mundo
está sob o controle do Senhor. Para eles o mundo está desgovernado, a vida está desgovernada, o coração está desgovernado, a emoção está desgovernada, e nós somos entregues agora aos tratamentos vários, aos remédios de todo jeito, e nós vamos para as farmácias, porque é lá que resolve o nosso problema, porque está um caos, não está um caos? Minha saúde está um caos, sua saúde está um caos, a emoção de todo mundo está um caos, não é não? Por que isso? O não reconhecimento de que a história está nas mãos do Senhor Jesus. Ele diz, descansa, eu tenho descanso para a sua alma. Quando você conhece Jesus, tudo faz sentido pentear o cabelo, faz o sentido se arrumar, faz o sentido se ajeitar, faz o sentido andar descalço na praia, né? Faz sentido tomar um banho de mar, faz sentido tomar uma água de coco, não faz não? Faz sentido. Porque você faz para a glória de Deus, para cuidar do templo de Deus, para curtir o que Deus fez. Faz sentido olhar as árvores, faz sentido olhar para uma criança, faz sentido trabalhar, faz sentido ter um dinheiro na mão que você pode investir no reino de Deus, no bem-estar da sua família. Tudo faz sentido, porque você não faz para o outro, você faz para a glória daquele que tem o controle de todas as coisas. A história está nas mãos dele. Aleluia. Se a história está nas mãos do Cordeiro, então tudo faz sentido. Como isso afeta a minha vida e a sua vida? Entrega, confiança, celebração, perseverança, louvor, submissão. E agora nós vamos para os versículos seguintes, olha que coisa linda. Os 4 seres, os 24 anciãos, harpas, taças de ouros com incenso, orações dos santos, olha aí. No verso 9 tem um novo cântico. Digno és de tomar o livro e abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino, é o que nós somos, sacerdotes e sacerdotisas do Senhor. Vi e ouvi uma multidão de anjos ao redor do trono, os seres viventes, os anciãos, cujo número é de milhões e milhares de milhares, e eles proclamam, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força e honra e glória e louvor. Vi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, tudo que neles há, estava dizendo àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram o Senhor. Quem não fica indignado com a injustiça? Quem não fica indignado com o que estão fazendo com a gente? Quanto mais você conhece, quanto mais você lê, quanto mais você pesquisa de verdade, você vê a loucura a que estão nos submetendo. Nossas crianças. Nunca se viu tanto transtorno em crianças pequenas. Os bebês estão sendo aqui no nosso país submetidos ainda a uma loucura que aí fora já foi banido, proibido, rechaçado. Quando eu era jovem, Heloísa era crente, eu descrente na escola. Quando eu ficava revoltado com alguma coisa na escola, o que eu fazia? Trancava tudo, fazia uma greve, deixava os professores presos, os alunos do lado de fora, uma garrucha de 2 canos na mão, tocando terror. Era o meu jeito. Quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu entendo que eu não tenho controle, que eu não posso fazer isso. Porque Deus diz, retribui o mal com o bem. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Tiver fome, dá-lhe de comer. Jesus diz, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. É o Senhor, Ele está no controle. Aí eu não preciso mais me revoltar. Não é? Agora eu posso usar toda a energia, toda a maquinação para levar o Evangelho de Jesus a quem precisa. Entendeu? A minha cabeça, se Deus me deu alguma inteligência, eu quero usar para isso.
para dizer para as pessoas que tem um Senhor que reina, que deu a sua vida, que é capaz de nos dar esperança. E aí nós vamos viver assim como os Tessalonicenses, né? Recebendo a palavra em meio de tribulação, porque não vai passar não, vai piorar. Eu já falei para vocês, eu não sei porque vocês continuam vindo aqui, né? Que o pastor só diz, tem uma turma que não aguenta e não vem mesmo. Esse pastor só fala de desgraça. Não, eu falo de desgraça na terra para enfatizar a graça que vem do céu. E no meio da tribulação, é o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo, sua vara, seu cajado me consolam. Tá, amados? Olhando para o Apocalipse, quem está no trono? Você? Quem está no controle? Você? Quem tem a escritura de posse da sua história, do seu livro? É você? No Apocalipse diz que é o Senhor que está no trono. O livro está na mão dele. E um foi achado digno de abrir e desenrolar a história da humanidade toda. Ah, coitado desses líderes mundiais. Coitados. E a minha história e a sua história também, ela está sendo desenrolada pelo Senhor. E Ele tem um final feliz para cada um de nós. Ele voltará a qualquer momento para nos buscar. Ele vai nos dar um reino de justiça, onde não haverá mais pranto, nem dor, nem traição, nem corrupção. E enquanto nós estamos aqui nessa vida, nós podemos experimentar de um gozo e de uma alegria que o mundo não entende, não é? Essa é a reação que vocês têm quando louvam ao Senhor aqui, e a gente vê o Espírito de Deus agindo nesse lugar. É a reação que vocês têm quando a palavra de Deus é lida, e o Espírito testifica com o nosso Espírito que é verdade. Amém, igreja? E a gente prossegue, porque Ele reina, Ele reina, Ele reina. E eu quero dar oportunidade a qualquer pessoa aqui nesse lugar que gostaria de dizer, minha vida, eu quero entregar a Jesus, entregar meu futuro, minha vida. Quero entregar a Jesus, quero entregar o controle da minha vida ao Senhor Jesus. Quero recebê-lo como meu Senhor, meu Salvador, como o Cordeiro que foi morto, que pagou o preço dos meus erros, dos meus pecados. Eu não quero mais viver nesse mundo, tentando escapar de tudo aquilo que me maltrata tanto, através de vícios, de bebidas, de tantas outras coisas, quem sabe? Eu entendo, quando eu falo essas coisas sobre o betting, sobre a bebida, sobre a prostituição, eu não falo isso com sentido crítico, mas com sentido do meu coração doendo, porque eu vejo que as pessoas estão buscando alguma coisa, e tudo que elas têm é isso, e o que dá nisso, qual é o final? Morte. E aí a gente tem a palavra de vida eterna, né? Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu me ofereceu uma água, eu fui lá para beber a água, e ele tinha uma água que eu não teria mais sede, não é? Tem alguém aqui hoje à noite para dizer, eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador, quero entregar a minha história, minha vida, minha família a Jesus. Tem alguém hoje aqui? Coragem para dizer, eu quero? Talvez lá na internet? Tem alguém? Glória a Deus. Glória a Deus, estou te vendo lá, amém, aleluia. O braço pesa nessa hora, né? Sai do seu lugar, vem aqui à frente, venha ter um recomeço com Jesus. Glória a Deus. Ela disse, eu cheguei, glória a Deus. Vem, irmãs, venham. Vem. Eu fiz isso um dia num culto, né? Entreguei minha vida ao Senhor Jesus, tudo mudou. Vem, tem mais gente, coragem. Eu quero lembrar, você não está fazendo uma decisão por esse pastor, nem por essa igreja. É por Jesus.
Nome acima de todo nome, capaz de mudar a história da sua vida. Vem, vem. Isso. Coragem, coragem. Glória a Deus. E amados, essa é a mensagem que a gente tem que levar às pessoas. Há esperança. Tem mais gente? Pode vir. Olha ali. Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor. Quantos laços, né? Quantas mentiras do inimigo, quantas crenças falsas, quanto sofrimento por escolhas erradas. E o Senhor tem algo melhor. Glória a Deus. E eu quero, se tem mais alguém, pode vir, pode vir. Pode vir. Espera não. Eu quero convidar você que é crente em Cristo Jesus, amém? Pode vir, pode vir. Ô Senhor, opera poderosamente, Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Tem mais alguém? Se você não sair daqui sem essa esperança, a vida é curta, nós não sabemos o amanhã, a hora é essa, né? Esse é o dia aceitável, esse é o dia da salvação. Hoje é o seu dia, o Senhor falou com você, vem, vem. As coisas vão começar a fazer sentido na vida de vocês. Vem. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem, Senhor, vem, age com poder na vida desses amados, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Tem mais alguém? Pode vir. Pode vir. Pode vir, Senhor. E eu quero dar a oportunidade a você que é crente em Cristo Jesus. Você entendeu, meu irmão? Que não vale a pena viver sem essa esperança. Sai do controle, sai do trono. Para de controlar. Para de querer controlar o futuro, as pessoas que estão ao seu redor. Descansa no Senhor. Se conecta com o trono. Lembra do Pai Nosso? Teu reino venha, tua vontade seja feita. Não é lá fora, é em você, na sua própria vida. Então, vem. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. A palavra de Deus diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Imagina o que Deus está fazendo aqui hoje à noite. E o que Deus vai continuar fazendo através dessa comunidade, através da sua vida. Imagina o inferno sendo saqueado, o inimigo de Deus perdendo. Jesus completando o número daqueles que completam a igreja. Quando o último se converteu, o arrebatamento acontece, sabia disso? Já pensou? Pode ser a qualquer momento. Glória a Deus. Senhor, nós te adoramos e te louvamos pela palavra poderosa, lida, cantada, explanada, recebida. Palavra que transforma, que é vida, que nos dá esperança de te ter, te conhecer, Senhor, de deixar o Senhor dominar a nossa vida, nossos sentimentos, nosso coração.
Quem sabe entregue a homens, entregue, Senhor, a vícios, entregue, Senhor, a desejos humanos, mas o Senhor agora assume o controle do coração, da vida, da alma dessas pessoas que aqui vieram à frente, fazendo parte do teu corpo, batizados com o Espírito Santo de Deus. Elas saem daqui habitadas pelo Espírito, posse do Espírito. O Senhor tomou aquele livro das mãos daquele que estava sentado no trono, tomou posse da história da humanidade, e agora o Senhor toma posse da vida de cada uma dessas pessoas aqui. O Senhor habita, o Senhor sela, o Senhor confirma. Que noite maravilhosa na tua presença. E que os teus filhos saiam daqui, Senhor, abandonando aquilo que os prende a este mundo, para se conectarem com o eterno, viverem para a glória do teu nome. Oh, dá-nos a vitória, Senhor. Livra-nos da escravidão do pecado, dos vícios, da mentira, do engano, da prostituição. Livra o teu povo, Senhor. Que a tua igreja continue triunfante para a honra e glória do teu nome, pois nós te adoramos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Boa semana.